Fala, senhores, beleza? Alex para mais um vídeo aí. E vou hoje fazer uma coisa que eu queria fazer já há um bom tempo, né? Mas não acabou talvez não dando tão certo para fazer, porque eu queria ter feito e acabei não fazendo, mas também não dava totalmente para fazer do jeito que eu queria, uma análise sobre o Wild Arms 3, né? Um jogo aí que ele... Vou dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse jogo. Eu acho que ele tem uma ideia muito boa, mas não necessariamente da melhor maneira administrada no jogo. Então, mais uma revisão de videogame aí que eu faço, e para trazer um jogo que talvez ele tenha se tornado um clássico, mas para mim faltou muitos aspectos, assim. Eu acho que no que se refere à história e no que se refere ao conhecimento, às ideias que o jogo traz, ele é muito interessante. Mas do outro lado, ele não consegue executar ou entregar isso para o jogador da melhor maneira possível, muitas vezes. Depois vou trabalhar isso com mais naturalidade, a questão da falta de carisma das personagens em alguns momentos, ou em muitos momentos. A própria questão do gameplay, que eu acho que às vezes não fica uma bagunça na tela, mas ainda é uma coisa... Há sistemas de luta piores, assim. Eles tentaram mesclar um sistema de luta em tempo real com luta de turno, né? E acabou até dando, não é uma coisa totalmente ruim, mas ainda fica uma tela muito bagunçada, embora isso não influencie tanto no gameplay, né? Não dificulta tanto a batalha no jogo em si, né? Não atrapalha você entender o que está acontecendo. Apenas fica uma coisa talvez não tão plástica na televisão que você está jogando o jogo. Mas, sem mais delongas, vou começar. Cenário que talvez seja longa, talvez vários vídeos para terminar, porque são muitos conceitos, são muitas coisas assim que você pode misturar com... que na verdade não que você misture, mas que o jogo, os produtores do jogo misturaram até de certa forma com conhecimentos bíblicos e outras coisas afins que acontecem, e enfim, agora sujeito à análise, sujeito à crítica do jogador. Eu venho aqui apenas sugerir realmente uma análise, não que isso exima, vamos dizer, da sua responsabilidade se você tiver interesse de jogar o jogo. Você deve ir atrás e ter as suas próprias experiências com o jogo. Então vamos lá. Eu começo com, acho que talvez a primeira coisa que eu... talvez não que seja mais importante, mas ela é apenas prioritária nesse momento, que são as características de gameplay. Alguma coisa eu já adiantei em relação à questão da jogabilidade, né? Principalmente na hora das lutas, né? Que você não totalmente entende a posição dos personagens no momento da luta, mas não que se interfira tanto, porque como é RPG de turno, a parte, vamos dizer, em que no momento da opção em que você usa o personagem para fazer a opção, o que você vai fazer com ele, se ele vai usar item, se ele vai atacar, se ele vai usar uma magia ou alguma coisa parecida com isso, aí a tela foca na personagem. Mas como ele é misturado a tempo real, a personagem acaba adotando um novo posicionamento depois de cada turno no cenário de luta. Então, como isso acontece, então não tem tanto problema de ficar uma bagunça na hora do cenário, até por ser uma batalha em turnos. Então, portanto, a câmera vai focar em você, independentemente de onde você esteja no cenário de luta, isso que eu quero dizer. E isso em relação aos 4 personagens. Apenas o que acho que atrapalha um pouco no momento que você vai ver... tá, mas agora onde está o personagem necessariamente? Você de repente não sabe porque eles estão correndo, porque ainda é um pouco tempo real. O luto, logo depois que ele faz o turno, ele sai correndo. Vamos supor, ele deu um tiro no jogo, porque a maior parte, ou todas as armas dos personagens são armas de fogo, e daí ele pega e dá um tiro, pá! E aí ele sai correndo. E os outros personagens correm também, e daí quando ele dá o tiro ele para, e depois sai correndo. Então fica uma coisa um pouco confusa na questão do cenário de batalha. Mas afetando apenas mais o sentido plástico, ou se você quiser saber onde ficou o posicionamento do personagem. Mas não tem maiores problemas, talvez do ponto de vista de jogabilidade mesmo. Outra função do jogo, um pouco spoiler, é que nele podemos usar vários tipos de meios de transporte. É uma coisa que mais ou menos talvez eu já tenha falado em primeiras impressões. Não apenas nossos pés, como cavalos, submarinos terrestres, em vez de haver pouquíssimas fontes aquáticas no jogo. Depois eu vou falar mais sobre isso, sobre a questão desértica no jogo, e sobre por que de certa forma o cenário ser tão desolado, porque na verdade o jogo é para ser assim mesmo, né? Então não tem tantas fontes aquáticas no jogo e você tem que usar um submarino terrestre. Aqui coloquei submarinos, mas na verdade é um só, né, que você pode trocar as peças depois. E o que deveria ser o mar ou o oceano no jogo é substituído por um assim chamado mar de areia.
um longo deserto que possui vários continentes de terra, pedra e, claro, mais areia, em vista do excessivo grau de erosão que assola a terra naquele jogo, e mesmo uma nave aérea pode ser utilizada como transporte posteriormente. Cada um desses veículos sendo habilitados apenas após certos eventos serem cobertos na história do jogo. Então, à medida que você vai jogando, vão mudando ou havendo mais alternativas de meios de transporte. Outras características é que eu não lembro se falei antes, mas o jogo possui uma química com ação. Não só RPG em si, como já era, na verdade, os outros Wild Arms, os outros jogos da franquia anteriores. Não só RPG em si, pois na franquia os personagens possuem, além de suas armas, ferramentas que os auxiliam no progresso do jogo. Como, vamos dizer, o grappling hook, né, aquele gancho que você eventualmente tem. Não sei se tem no Wild Arms 3, acho que não tem. Tem, no Wild Arms 3 tem. Você lança o gancho, ele prende em algum lugar e te puxa junto. E você segurando o dispositivo que dá o gatilho do gancho. Você segura, você acaba indo onde o gancho prendeu. Seria um gancho de agarramento, a tradução literal. Né? Ferramentas que você auxiliam no progresso do jogo. Mesmo que não necessariamente nas batalhas e confrontações, mas em momentos de outros tipos de carência prática, como pular fendas, acessar áreas do outro lado sem precisar saltar, congelar objetos, queimar ou acender outros, superar quebra-cabeças, atingir ou abrir baús de tesouro, que eventualmente estão você vai ter que saltar uma fenda e daí você vai precisar de uma... Talvez até esse gancho de agarramento poder chegar numa determinada área para poder saltar a fenda, para poder... Ou usar algum... Como tem uma personagem que tem, como se fosse, entre aspas, uma bonequinha de voodoo, aí você usa a bonequinha, ele vai lá, usa, chega, atinge o baú de tesouro e acaba pegando o tesouro. Supera quebra-cabeça, atingir ou abrir baús de tesouro, etc. Como em vários jogos, algumas portas ou locais, mesmo o tesouro, só são atingíveis, acessíveis ou abríveis mediante o uso de duplicatas, que são, na verdade, como se fossem cópias da chave original, ou talvez a mesma chave original, ou algum tipo de dispositivo que se assemelharia ou se transformaria na chave para poder abrir uma porta que estava trancada. Que são chaves especiais, ou duplicadas. Pelo nome, possíveis cópias das chaves originais que servem para liberar acesso ao que impedido. Em inglês fica mais como duplicador, duplicator. Abriria portas especiais e secretas no jogo. Ou baús também. Conjuntamente com o equipar de guardiões da equipe, com ele se pode ativar no personagem algumas habilidades. Então você vai ter que acoplar ao seu personagem os guardiães, né, que simbolizam forças naturais do planeta. Entre outras forças não necessariamente assim tão naturais, não necessariamente como fogo e água, mas também sentimentos humanos, conceitos talvez aí quânticos como o tempo. Né? Então, esses guardiões representam essas forças da natureza. Claro, normalmente, como muitos jogos de RPG, você vai ter acesso a essas skills e acesso às habilidades especiais de cada guardião, inclusive podendo invocar eles com essa habilidade especial no momento da luta para poder dar um ataque especial e eliminar aí alguns inimigos. Com eles pode ativar na personagem algumas habilidades, skills que alteram basicamente as condições de status da mesma, seja em batalha, seja em quantidade de dinheiro que se pode receber após batalhas, proteção elementar em batalhas, etc. Claro que cada guardião possui suas próprias habilidades específicas e características que poderão ser conferidas aos personagens uma vez equipados, podendo eles e suas habilidades serem trocados por outros a depender do momento e vontade, ou da própria preferência do jogador sobre quais habilidades devem ser usadas por quem no jogo equipando. Outra forma de ampliar as habilidades das personagens é equipando os guardiões com itens específicos que conferem capacidades não antes tidas ou desenvolvidas por eles. Ou seja, você pode não só acoplar o guardião à personagem, para que essa use as habilidades de batalha. Não, você pode ir além disso. Você tem algumas habilidades de batalha que você só poderia utilizar se você acoplar ao guardião algum tipo de item, como se fosse uma carteira especial, uma espada que eventualmente amplia as habilidades e faz com que você use outras habilidades não antes tidas por esse guardião. Inclusive, eu posso ter um item que pode ser usado em guardião e pode ser usado em outro também, não faz tanta diferença aqui. Como algumas podes conferem alguma skill referente a status, por exemplo, deixa o personagem mais forte. Status de força ou até, pelo que lembro, uma carteira que permite ganhar mais dinheiro após o término de batalha. Mas itens esses que terão de ser necessariamente equipados nos Guardians para poderem ser acessadas as habilidades decorrentes derivadas do item. Sem contar que para o uso das habilidades haverá pontos de habilidade que deverão ser distribuídos entre as diferentes opções de skills possuídas pela personagem. Ou seja, a personagem vai também poder, entre as várias habilidades que o Guardião disponibiliza, você vai poder escolher quais habilidades você vai equipar ou não, e de acordo com a quantidade de pontos que você tem, porque como você tem uma quantidade limitada de skill points, talvez você não possa
habilitar todas essas habilidades do guardião no corpo do personagem. Ou eventualmente vai ter que colocar esse guardião para outro personagem, porque eventualmente ele teria um pouco mais pontos de habilidade, enfim, mais skill points. Né? Então aqui eu vou falar um pouco da história do jogo, pegando o gancho aí da questão dos guardiões. Outro possível ponto interessante é que ao receberem essas assim chamadas invocações de guardiões, Clive, que é um dos personagens do jogo, ele pontuou que nenhum deles teria necessidade de se provar diante de um guardião, ou mesmo de precisar usá-lo. Tirando Gallows, que possui linhagem sacerdotal e estuda os guardiões. Então o jogo também revolve ao redor da motivação ou do costume de se aprender e aceitar usar guardiões. Mas o que é pior, eles eram obrigados a isso por contingência, no começo do jogo sem saber, já que na verdade precisariam de seus poderes guardiães e elementais. Assim, o jogo talvez não trabalha tanto isso, a questão do conflito, assim, poxa, mas será que necessariamente eu quero salvar o mundo? Tudo bem, eventualmente eu vou ter que usar os guardiões, mas será que eu quero fazer isso? Que nem o próprio Clive fala, não preciso me provar diante do guardião, não tenho nenhuma obrigação. Claro que tem a questão da sobrevivência, mas eu não posso ser substituído, não pode vir outra pessoa com mais interesse do que eu. Eu não necessariamente quero assumir essa batalha. Sejam eles materiais ou imateriais, de novo. Como eu já expliquei antes, a questão de qual a natureza dos guardiões, para ajudar a restaurar o planeta ou a defendê-lo. Novamente, cada um com suas próprias razões para empunhar as invocações, não necessariamente boas ou para que se salve o planeta. Cada um vai ter eventualmente a sua razão. Vou trabalhar mais isso depois quando eu falo dos personagens, da história de cada um especificamente, mas só o início da história, né? não totalmente o desenrolar. Como dito, aqui é uma coisa que eu não falei, porque é uma parte que depois eu vou explicar mais sobre as personagens, mas um dos personagens é o Gallows, né? Ele tem um irmão chamado Shane. Esse irmão, ele é praticamente um profeta, assim, ele consegue em alguns momentos analisar coisas que vão acontecer no futuro. E assim, até o jogo dá a impressão que ele fez isso várias vezes. Ele teve essa capacidade. Por algum tipo de visão, acho que na maior parte das vezes por sonho. E ele tem essa habilidade. E tendo Shane habilidades ditas proféticas, prediz a necessidade de que os guardiões sejam utilizados. Ao que os 4 acabam por acatar, mas não, como mostrado, por aceitar de bom grado inicialmente, em se considerando cada um deles ter sua própria motivação para estar aí. E de se agruparem entre si ao redor dessa ideia de se juntarem, de juntarem força aos guardiões para ajudar os demais, em grupo, que é uma coisa que muitas vezes não, mas em alguns momentos eles vão ter algum tipo de conflito. Poxa, mas será que nós necessariamente queremos estar em grupo, queremos continuar em grupo para poder atingir determinado objetivo, ou assumir determinada missão? Também depois eu vou trabalhar com o conceito de andarilhos, né? Que é um conceito bem importante do jogo, e os andarilhos eles assumem muitas vezes várias missões do jogo porque eles saem aí ajudando pessoas, mantendo esse tipo de relacionamento até para poder se sustentar. Mas claro, ajudando as pessoas, então esse conceito de andarilho é bem interessante. Uma ideia que tem a ver com isso tudo, um dos pontos-chave para entender o trabalho em grupo é o de, pelo menos, tentar, na medida do possível, colocar os interesses do outro à frente dos seus próprios, e se preocupar para que alguém do seu grupo não seja lesado. Frequentemente, isso se mistura no jogo com a preocupação maior sobre o mundo inteiro e a prevenção da erosão total do planeta e seus recursos. Porque muitas vezes a questão do grupo é que talvez as pessoas coloquem os seus interesses individuais à frente do interesse do próprio grupo, justamente porque eles são andarilhos. Muitas vezes os andarilhos têm apenas o objetivo de se sustentarem ou de buscarem uma grande recompensa, mas para eles mesmos. Então é interessante agora, pensando bem, talvez não tivesse percebido isso antes. O andarilho ele tem uma dificuldade, porque muitas vezes como andarilho, depois um personagem chamado Jet vai mostrar isso no jogo, como ele costuma trabalhar muito sozinho, mesmo talvez nem sempre obtendo aquele êxito, mostrando talvez um grande andarilho, o maior andarilho de todos, mas como ele costuma trabalhar muito sozinho, poxa, como é que eu vou agora me adaptar em grupo? Como é que eu vou trabalhar em grupo? Quando era muito mais fácil, muito mais agradável trabalhar sozinho, né? Pelo menos para ele no primeiro momento, no primeiro relance. E eventualmente sem ter de dar satisfação para ninguém. Eu acho que assim, é que vai depender um pouco da pessoa, porque nem toda pessoa critica o trabalho em grupo necessariamente. Apenas está mais acostumado ou prefere o trabalho individual. Não que isso necessariamente gere um individualismo ou um egoísmo da pessoa, ela apenas prefere trabalhar assim. Ao invés de ter que ficar dando satisfações em grupo. Né? Mas não que ela não possa individualmente ter objetivos coletivos. Mas talvez em muitos momentos, mesmo assim, você teria que trabalhar em grupo, né, por necessidade, como talvez é o caso do jogo. Eu já fazendo o link com o parágrafo anterior.
não, seria não só a questão de aprender a usar os guardiães, né? Mas se agrupar os guardiães, que já é um agrupamento, e você ainda se agrupar as outras pessoas que também estão usando guardiães com os mesmos objetivos que os seus. E depois, eventualmente, vai ter aquela coisa de salvar o mundo e tal. Tudo bem. Até porque, e já adiantando um ponto do Wild Arms 3, é que não é um jogo que, na verdade, você exatamente tem que salvar o mundo. Talvez essa expressão seja errada. Você tem que restaurar o mundo, porque o mundo já está praticamente acabado. Como eu falei que o mundo é deserto, pedra, é só. E tem o mar de areia, não tem mar de água. Você tem uma fonte direta no jogo, pelo que eu lembro, posso estar errado agora, fonte direta de água no jogo você só tem uma. E é uma coisa assim, bem difícil de acessar, você só vai acessar ela depois de uma parte no jogo. Eu acho que as pessoas tinham água de chuva, mas não sei como é que elas acumulam. E não tem rio assim. Eu não sei como é que tem chuva, porque teria que ter evaporação. Né? De alguma forma, talvez até o jogo explique isso, eu não lembro como, de como é que o jogo. Como é que o planeta se manteria sem água. Né? E só tem uma fonte de água no jogo. Então vamos continuar. Daí um dos pontos para aprender o trabalho em grupo é esse, tá? Frequentemente isso se mistura no jogo a preocupação maior sobre o mundo inteiro e a prevenção da erosão total do planeta e seus recursos. Por vezes podemos, por interesses individuais, até resolver alguns problemas ou só por egoísmo mesmo fazer algumas coisas. Mas por algumas dessas vezes, com isso estamos colocando o nosso próximo ou outro próximo em perigo. Até no afã de fazer algo bom ou relativamente bom. O que seria sim uma das noções de pecado. E aí o problema talvez do individualismo é que você talvez não enxergue, talvez até por orgulho, quando você tem que relativizar isso e agir em grupo. Né? Então você tem que ter essa sabedoria. Por pior que você seja como pessoa. Os maus muitas vezes entendem isso. Eles se mantêm, talvez, numa imagem de que eles são autossuficientes, mas no momento de realizar a maldade eles se agrupam. Isso é uma coisa bem doida, assim. E daí, não que isso necessariamente abale a imagem, até porque eles vão dizer, não, mas eu precisei agir em grupo. Veja a esperteza. Mas isso também pode ser usado para o bem. E acabamos colocando o companheiro em riscos desnecessários, embora às vezes necessários, mas aí é outra situação. Como em outros jogos, muito disso é narrado em livros por todo o jogo, que contam a história de Filgai e de suas guerras e conflitos, no mais das vezes entre raças diferentes. Então, em alguns momentos do jogo você vai ter acesso a esses livros, que vão contar algumas dicas do jogo, ou vão contar parte da história, inclusive em relação aos jogos anteriores. Inclusive informações a respeito de jogos anteriores da franquia, ou mesmo dicas sobre o que fazer no jogo para facilitar. Em relação a coisas que vão acontecer no futuro, ou coisas que você tem que fazer a partir daquele momento especificamente, explicando alguns, entre aspas, macetes do jogo, explicando alguma coisa técnica que você tem que fazer no momento da luta, enfim. Acho que até, talvez, informações tanto sobre gameplay não tem tanto, mas sobre algumas coisas que vão acontecer no jogo, há livros que falam sobre isso. Quando não falam da história, trazem dicas importantes sobre o jogo em si, ou mesmo outras coisas mais. Então, assim, essas são as características do gameplay, cara. E agora vou falar um pouquinho da história do jogo. Então, mas assim como eu falei, o jogo visa a restaurar o plano. A grande luta, talvez, vamos dizer, a questão, uma das maiores questões, não digo filosófica, uma questão prática mesmo do jogo, é justamente como restaurar o planeta que já está nesse estado decadente. E muitas vezes, não só restaurar o planeta, buscar meios para fazer isso, que seria o grande objetivo ulterior, mas buscar as causas disso, o que exatamente levou a gerar esse tipo de devastação tão grande do planeta, que já havia antes. Se você fosse pegar talvez até os jogos anteriores, eles talvez comentassem alguma coisa já de maneira leve, teve guerras, as guerras abalaram o planeta e tal. Inclusive, sim, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de erosão. Mas quais foram as causas e por que eventualmente em algum momento esse processo se acelerou muito, porque é a impressão que o jogo passa. Tem pouquíssimas áreas verdes assim no jogo, alguma outra floresta que a gente vê com árvore, pouquíssimos locais com árvore, e assim com gramado, um pouquinho mais de regiões com gramado, mas talvez 80%, talvez mais do planeta seja areia, pedra e terra. Então, inclusive o próprio mar de areia, né? Que é onde você pode usar o submarino terrestre, que é uma quantidade de areia, um volume muito grande, assim, que é aquela areia fofa mesmo, densa, e que você pode, como se fosse, andar por cima, né? O jogo não dá a impressão se você poderia até, vamos dizer, entre aspas, submarinar, né? Andar por baixo do mar de areia, que seria interessante, dentro do mar de areia, melhor dizendo. Então, mas de regra o jogo apenas faz com que você flutue, acho que por sobre a areia, e usando ali um submarino terrestre, quando você precisa acessar de um continente a outro.
e, e, e realmente tentar buscar aí as causas de por que esses fenômenos não aparentemente, pelo menos não naturais, aconteceram e foram acelerados em vários momentos do jogo. Tanto que, a ponto de fazer com que haja essa busca por essa verdade. Eles querem achar ou acessar eventualmente essas informações e por que acabou isso. E mesmo se você acessar jogos anteriores, também já explicando que por conta de guerras, que o planeta, no caso o Filgaia, o planeta específico, acabou sofrendo os resultados essas cicatrizes dessas guerras, porque esse planeta acabou ficando tão lesado, tão machucado, com feridas aí no planeta. Já os outros jogos já trabalhavam um pouco essa informação e trazendo alguns resultados naturais referentes às guerras, embora nos jogos anteriores, claro que havia regiões muito mais arborizadas, então não dava tanto para perceber, embora o jogo falasse, mas tantos resultados ruins assim decorrentes da atividade humana ou de outras raças no planeta. O Wild Arms 2 e tal. Mas já se falava um pouco de resultados danosos ao planeta por causa de guerras e tal, e porrada e tecnologia sendo usada. E acho que absorvendo a energia do planeta e tal. Final Fantasy VII é mais isso. Diz assim, história do jogo. Então, o jogo começa com uma garota impetuosa num trem, desobedecendo ao profissional de cabine, que ele sugere não se dirija a um vagão específico, o qual claramente ambos sabem conter este vagão em questão. Algo importante, já que está sendo protegido e vigiado. O vagão. E agora a garota sabe disso, para o azar do cabineiro. Quando repetidamente várias pessoas adentram nesse mesmo vagão, estilhaçando vidros e tudo, entram do nada, assim, todo mundo dentro do vagão porque tinha alguma coisa ali. A menina já tinha entrado porque ela tinha entrado pela porta principal, ela falou o cabineiro, ela já estava no trem. Depois eu explico como é que ela foi no trem, então cada um tem a sua história. Aqui o Wild Arms faz a mesma coisa que os jogos anteriores, de começar individualmente com a história de cada um, né? Você toma posse, vamos dizer, de cada avatar no jogo, né? Cada um de cada vez, para poder conhecer o início da história de cada personagem. Supostamente todos comprovavam tudo e buscar, ou ao menos conhecer o que há dentro desse vagão. Os que entraram, além da garota, todos apontam suas armas entre si. Então o jogo corta para a escolha, como falei em outro vídeo, sobre qual das personagens o jogador quer usar para iniciar o jogo, já que desse instante em diante a história é contada do ponto de vista de cada uma das personagens em si, e de como elas chegaram até ali, e não com elas todas juntas reunidas em equipe, em si contando a origem de cada uma delas até o chamado fatídico encontro no trem. Então, como eu falei, no início existe aquele rodízio de personagens. O Suicoden 3 usa a mesma coisa, a mesma técnica. Eu acho que o Suicoden 3 até talvez um pouco melhor utilizado, mas no Wild Arms 3 eles já fazem. Só que aqui eles contam muito pouco da história, até eles têm um encontro em que reúne todas as pessoas da equipe. No Suicoden 3 não, já é uma coisa mais demorada e tal, a história até se interligar leva bastante tempo, assim, até. Acho que no Suicoden 3 talvez trabalhe isso de maneira até mais realista. Você não há um encontro fatídico no trem, no caso aqui. No Wild Arms 3 você tem um encontro fatídico, mas é logo no começo do jogo e todos os personagens se encontram de uma vez só. No Suicoden 3 não funciona exatamente desse jeito. Eles... Eu expliquei, claro, que quem tiver interesse veja os vídeos que eu fiz sobre o Suicoden 3, fiz acho que 3 vídeos. E lá a contação da história é um pouco diferente, porque você eventualmente joga um trecho da história do personagem até algum momento, aí você termina o capítulo, aí você pode trocar de personagem ou continuar com a mesma. E eventualmente vai chegar no momento em que haverá um encontro fatídico, né? Mas o Wild Arms 3 eu acho que, pelo menos, não lembro, os outros Wild Arms fazem isso também. O Wild Arms 2 faz isso talvez até um pouco melhor do que o Wild Arms 3. Não o Suicoden 3, que pra mim talvez é o que melhor tem usado essa técnica, assim. Até um momento do encontro fatídico, mas aí até chegar no encontro fatídico vai 3 capítulos para cada personagem, e eventualmente tem mais. Tem outros personagens que também acontece a mesma coisa, então eu acho que é muito importante essa forma de contação da história, e acho que dá não digo talvez uma dinâmica no jogo, ele dá mais emoção no jogo mesmo, faz com que você busque mais ele, é uma coisa mais imersiva até, acho que é uma boa técnica imersiva. E interessante que o Suicoden 3 já é uma geração talvez um pouco mais avançada, já é PlayStation 2, já é 3D, né? Mesmo assim tendo essa sacada, talvez decorrente do Wild Arms,
só que usando melhor esse instrumento. Uma coisa que já era usada no Wild Arms, mas sendo usada melhor agora no Suikoden 3, copiando um pouco isso, mas elaborando um pouco mais, colocando mais elementos de história e tal, eventualmente até ter um encontro fatídico demora muito mais. Então dá uma noção talvez de maior realidade. Nos jogos do Wild Arms, normalmente o encontro fatídico entre todos os personagens é muito rápido. Ou eventualmente depois você vai encontrando outros personagens que vão se aliando no teu grupo. Então o jogador assume obrigatoriamente em sequência a história de cada um dos personagens para ver o que desenrola na história de cada qual, até chegar no trem. É como se o jogo tivesse um ar apocalíptico ao seu próprio estilo, calcado em crises naturais decorrentes da própria avareza e maldade humanas. Na verdade, não só isso, mas houve outros fatores. Houve guerras contra outras raças. Depois eu vou falar sobre isso, a questão dos demônios e dragões e elos, que é uma outra raça que também habitava, na verdade, desde antes dos seres humanos, a terra de Filgaia. E eu tenho uma tese, inclusive adiantando, de que uma dessas raças humanas que permanecem no planeta, que se chamam os Bhaskars, eles são mais ou menos descendentes dos Elos, é uma mistura entre Elos e seres humanos, mas eu não tenho como te provar isso. Não é aquela coisa tão Mad Max da vida. Tem, claro, muita semelhança, mas não é talvez aquela coisa tão doidona assim. Mas olha lá o Wild Arms mesmo. O Wild Arms, acho que ele constrói os próprios conceitos, ele está nas próprias bases nesse ponto. Tem o conceito do andarilho, e dele saem fazer missões por aí e tal. Mad Max já é uma coisa apocalíptica, você tem lá o líder que sacaneia com todo mundo. O Wild Arms não é bem isso. Embora haja, claro, muitas semelhanças e quem sabe até influências baseadas no filme. Não que os outros jogos da franquia, que tive o prazer de jogar, também não sejam apocalípticos dentro de suas próprias propostas, sejam um ou dois, Wild Arms 1 ou 2. Também contando seus elementos de fim de mundo, ou por vezes até meio cyberpunk, né, que é mais aquele estilo, só que ainda numa coisa mais destruída, um mundo mais ruína. Cyberpunk já é aquela cidade tecnológica e tal. Como é o início de Final Fantasy VII, de novo, uma referência. Mas talvez nesse ponto o Wild Arms 3 exalta essa característica de maneira mais clara e exacerbada. E por que não dizer desesperadora, né? Desoladora, com um cenário mais devastado do que nos jogos anteriores. Agora sim, arrebentou o planeta mesmo, cara, com pouquíssimas áreas verdes. Nem sei como é que as pessoas sobrevivem no jogo, para ser bem sincero. Não joguei os jogos posteriores, o 4 e o 5, o Wild Arms 4 e 5, então não posso comparar com eles. E não em vias de se tornar uma terra desolada. Não, a terra já é desolada e erodida no Wild Arms 3. Já aconteceu, o problema já se deu, né? O problema já é real e presente, e não por ocorrer, como se ainda não por vir, e como se pudesse ser evitado. Não, agora só posso tentar restaurar o planeta. A fonte do problema já se desencadeou. Já vemos e sentimos no jogo e na pele das personagens o resultado lamentável das más escolhas prévias dos seus habitantes, ou além, entre outras razões, que acarretaram em tal cenário desértico. Então esse é o cenário, cara, adiantando assim. Nesse sentido é uma premissa muito interessante. Eu lesse essa parte, cara, tirando talvez a questão da falta de carinho dos personagens e tal, eu lendo só isso, cara, ia me motivar com esse jogo, cara. Porque, porra, que premissa, cara, que premissa interessante. Talvez um risco para a época desse jogo, acho que 2002. Um risco interessante, um jogo bem pensado, assim, tem muito sacado. Que é uma coisa que eu em muitos momentos não gosto do jogo. Você tem que estar muito ligado, porque tem muitas respostas muito espertas no jogo e você fica, poxa, os caras pensaram realmente em coisas muito rápidas para poder, muito ligeiras, de maneira muito lisa para poder fazer o jogo. Mesmo no sentido brasileiro mesmo, tipo. O que às vezes atrapalha, mas dá pra ver que os caras tiveram esse trabalho, esse cuidado de fazer uma história e tal, mas ao mesmo tempo estragando um pouco a graça do jogo, eu acho. Eles sacaneiam demais e transformam o mundo num mundo muito trapaceiro. Tipo, você não pode realmente confiar em ninguém ali, todo mundo vai te sacanear praticamente. Nem os seus parentes você pode confiar, que a qualquer momento eles podem dar uma puxada de tapete ali totalmente sem necessidade. Isto é, no jogo já estamos no olho do furacão, ou melhor, do redemoinho de areia, né? E não lutamos apenas para proteger pessoas, ou mesmo salvar o mundo de seu fim ou de ameaças iminentes, depois de determinado momento, mas antes de tudo para restaurá-lo, e com isso sim evitar seu fim total, porque a situação já é desastrosa. Então nesta revisão não sei se eu vou trazer muito ou tudo sobre a história do Wild Arms 3, porque eu acho que daí levaria muito tempo, seria tudo, eu vou trazer muitas ideias filosóficas que o jogo traz, vou refletir sobre muitas delas, vou trazer aquilo que eu acho que é interessante resumir na história do jogo, porque tem muita coisa que eu não posso falar porque é spoiler, e outras coisas que eu acho que talvez não se deva falar porque
ia ser, não que iam ser temas muito grandes, mas iam ser talvez detalhes picuinhas do jogo que eu não vou ficar trabalhando, vou realmente generalizar muita coisa. E, inclusive, alguns pontos da história eu vou trabalhar nas ideias filosóficas, ou em uma ideia específica, que é a questão de armas e memórias, que eu trabalho de uma maneira um pouco mais abrangente. O que eu chamo uma expressão do jogo chamada o gargalo. Né? Eu vou usar aquilo que eu chamo de um ponto de gargalo temático, um PGT. Um gargalo temático que eu posso isolar o tema e trabalhar ele de maneira mais sequencial. Por exemplo, a história do jogo. A história do jogo é um ponto de gargalo temático. É um gargalo que eu trabalho aquilo que está acontecendo no Wild Arms 3. Como também foi, eu falei um pouquinho antes das características, até mudei o arquivo aqui, as características do gameplay do jogo. É um gargalo. Para mim é um gargalo aquilo que a questão técnica do jogo, a jogabilidade, os detalhes. E por isso eu dividi assim em temas, né, porque eu achei que ficaria mais fácil. Não serei muito tudo sobre a sua história, mas mais propriamente uma análise sobre os argumentos apresentados no jogo que nos levam a certas conclusões. E claro que vamos falar da história também. Há certas ideias interessantes e que também levam à reflexão do próprio jogador, que eu acho que é o mais importante do jogo. A tentativa de sugestão de reflexão que o jogo tenta te levar. Embora, para mim, de maneira às vezes um pouco exagerada, um pouco corrida, né? Não necessariamente trabalhando com pensamento, mas talvez tentando te pegar, tentando te humilhar. Não necessariamente querendo te informar, querendo agir de uma maneira bondosa com você. O jogo ele é pegado nesse ponto assim. Talvez ele não seja um RPG mais dificilzão que você tem, mas para você entender o jogo você tem que estar um pouco ligado, assim. Principalmente a história. E aquilo que os personagens argumentam em si. É aquela coisa. Eles muitas vezes vão argumentar apenas porque eles querem que os objetivos deles sejam atingidos. E vão eventualmente usar como pano de fundo, ou até como instrumento, usar como fantoche deles para poder atingir seus objetivos. Inclusive os mocinhos do jogo. O que eu acho a grande sacanagem. Então, motivos iniciais pessoais de cada personagem para suas viagens específicas. Virginia, supostamente. Ela busca informações sobre o paradeiro de seu pai, que ela sabe ter estado envolvido com ciência, mas com cercanias obscuras. Tipo, não dá pra saber exatamente, pelo menos no início do jogo, o que ele foi fazer, se ele ainda está vivo, se não está, e que ela não tem certeza de estar vivo ou não e buscar seu próprio caminho como andarilha. Assim, como ela quer buscar o pai, mas ela, ao mesmo tempo que ela, se andarilha, quer ajudar pessoas, ela não sabe exatamente como. Na verdade, o jogo ele tenta forçar um pouco, porque ela já tem o objetivo de ajudar as pessoas. Só que, como ela não sabe exatamente como, ela faz, meu Deus, eu não sei porque eu estou no deserto, não sei porque eu estou andarilhando, estou confusa. Mas na verdade, genericamente ela já tinha um objetivo, e depois vem uma outra personagem, que eu também não vou adiantar tanto, que eu acho que não perderia um pouco nem da graça do jogo, que eu acho que não tem tanta importância, a não ser depois, e em parte seria spoiler também se eu falasse, mas uma personagem que vai provocar ela porque ela não tem objetivos, e daí ela vai se motivar a buscar objetivos, porque ela quer ganhar da outra personagem. Então fica uma coisa meio também competitiva, meio excesso de orgulho, excesso de vaidade até. Mas que de certa forma, mesmo a pessoa aplicando, vamos dizer, o seu próprio senso de justiça, muitas vezes errado, que não se aplica no deserto do jogo, mas mesmo assim usando